Palavra com lá em cima. Tá. Palavra com o irmão Lazarino. Irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com os irmãos, com essa responsabilidade de falar do nosso Deus, das coisas do céu. Nós que somos aqui da terra, não é fácil, mas nós temos um Deus que nos orienta e nos diz através da sua palavra que sem Ele nada podemos fazer. Então nós estamos conectados com esse Deus que transforma a vida, que salva, que liberta e faz de cada um de nós uma nova criatura. Amém? Depois nós vamos cantar um louvor com os irmãos aí, um louvor novo. Vamos abrir nossas Bíblias, o mesmo texto que foi lido. O Evangelho de João, capítulo 3. Obrigado, meu irmão. Vamos ler capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Assegurou-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem à luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, lida, Senhor Deus, deste momento. E te pedimos, clamamos a ti nesse momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema desta noite, onde nós iremos aprender um pouco de Deus, tem como título O Novo Nascimento, uma necessidade vital. Nós podemos observar nesse texto da palavra de Deus, amados irmãos, uma conversa entre um líder religioso, um homem importante, um mestre, conhecedor da palavra, dialogando com o autor da vida, o Senhor Jesus. E nesse diálogo, Jesus, conhecendo todas as coisas, que Ele é o nosso próprio Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele declara para aquele homem, conhecedor da palavra, declara que ele precisava nascer de novo. Confundiu um pouco a cabeça dele. Como pode um homem ainda ser velho, sendo velho, nascer de novo? Poderia entrar no ventre de sua mãe para nascer novamente? Mas Jesus declara para aquele homem, nessa conversa, que é necessário nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. E esse nascer de novo, que Jesus declara para nós nesta noite, é o nosso passaporte para a entrada no lar celestial. A palavra de Deus declara que se nós não nascermos de novo, o próprio Jesus declara, nós não teremos acesso ao lar celestial, à morada do grande Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver alguns pontos aqui, dentro desse texto da palavra de Deus. Iremos usar alguns textos também da palavra de Deus, que vai nos orientar a respeito desse nascer de novo. Há uma necessidade do novo nascimento. Por que que nós precisamos nascer de novo? Primeiro nós vamos ver Romanos, capítulo 8, versículo 6 a 8, que vai dizer o seguinte: porque o pendor da carne dá para a morte, ou, em outra versão, a inclinação da carne vai para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. A natureza humana, nós conhecemos a palavra de Deus lá desde Gênesis e Apocalipse. Quem já leu a Bíblia sabe a história. Quando entra o pecado do mundo, por um só homem entrou esse pecado, que foi Adão, e contaminou toda a humanidade. Então, quando nós nascemos, nós seres humanos, nós já temos um coração que é afastado de Deus. Observem bem que a humanidade hoje, e podemos analisar nós mesmos que estamos aqui nesta noite, muitas vezes nós não conseguimos entender a palavra de Deus, certas coisas que acontecem, certas coisas que é dita na palavra de Deus, e nós questionamos Deus, ao ponto de pessoas, igrejas que estão surgindo, de quererem mudar a palavra de Deus.
são pessoas que são desobedientes a Deus, não obedecem a Deus e tentam mudar aquilo que Deus deixou para nós, para que pudéssemos o quê? Pudéssemos viver em paz, para que pudéssemos ter a segurança de um dia estar na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus. Amém? Nosso segundo ponto, que nos fala o texto da palavra de Deus. Porque o novo nascimento não pode, porque sem o novo nascimento não podemos ver o reino de Deus. Observem bem aí o versículo 5. O que diz o versículo 5 de João 3? Em verdade, Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascer na água e no Espírito vem nos ensinar que nós devemos ser lavados pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos ser lavados pela palavra de Deus. Quem é que nos instrui para caminharmos o caminho do Senhor? A própria palavra de Deus, a Bíblia. Há muitas pessoas hoje no mundo, muitas igrejas surgindo no mundo hoje, com ideias próprias, ideias humanas, deixando de lado o conhecimento da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Sabe qual é o resultado de nós nos afastarmos de Deus? A nossa derrota. Às vezes a nossa casa está tão longe de Deus, nosso coração está tão longe de Deus, nós não temos aquela intimidade de pai para filho. Às vezes nós clamamos a Ele, dizendo que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai Celestial, mas não estamos dando ouvido ao nosso Deus, aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. A palavra de Deus nos diz, através da sua palavra, sede santo porque eu sou santo. Santidade quer dizer separado das coisas do mundo, daquilo que não agrada a Deus. Estava ontem pregando ali na igreja, na primeira igreja para os jovens, e eu estava falando sobre janela, algo que nos distrai. Quando o crente fica muito na janela, ele se torna um crente distraído, despercebido das coisas de Deus. Quando há alguém na janela, ele fica observando todo mundo que passa na rua, não é verdade? Olha a roupa das pessoas, olha como a pessoa anda, com quem está andando, o que está fazendo. Mas quando nós nos detemos apenas à palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina, dizer, deixa a vida do irmão para lá, deixa a janela de lado um pouco, vamos voltar para a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Isso é muito importante, amados. A derrota de muita gente acontece quando ela vive muito na janela. Sabe qual é a janela que eu estou falando? A janela da sua casa, sim. Mas temos uma janela hoje muito maior, que tem destruído casas, tem destruído vidas, tem destruído famílias, que chama-se internet, celular. Hoje nós temos um celular na nossa mão que nós alcançamos o mundo todo, nós falamos com pessoas do mundo todo. E tomem cuidado que hoje já está valendo, já foi lançado, já está funcionando o IA. Eu até comentei sobre isso na igreja, muitas igrejas estão comentando sobre isso. Vocês sabem o que é o IA? Alguém sabe aqui na igreja o que é o IA? Quero ver se algum irmão sabe. IA, inteligência artificial. Então hoje se você quiser uma receita, você chega no seu WhatsApp, você diz assim, eu quero uma receita de um bolo de milho. Automaticamente o IA vai escrever para você a receita do bolo de milho. Então tem tudo. Você tem que ter cuidado com aquilo que você posta na internet. Que o IA vai pegar tudo aquilo ali, quando alguém pedir, vai jogar para outra pessoa o seu conteúdo que você lançou ali. E essa inteligência artificial, ela veio para dominar o mundo. Mas essa janela chamada internet,
que eu tenho falado para os irmãos com relação a isso, tem afastado o crente da presença de Deus. Nós temos que ter cuidado com isso, amados irmãos, porque nós passamos mais tempo com o celular na mão, olhando para a tela do celular, do que meditando na palavra de Deus. Nem tudo que você assiste na internet, nem toda mensagem que você assiste é verdadeira, vem de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser como bereanos. Quando o apóstolo Paulo chega a pregar diante deles ali, o que eles foram fazer, os bereanos? Eles pegaram as escrituras e foram examinar se realmente era verdade o que ele estava pregando. Qual é o meu nível de conhecimento da palavra de Deus? O que eu conheço desse Deus a quem eu sirvo? Será que realmente eu tenho essa comunhão com Ele? Será que realmente eu nasci de novo? Eu nasci da água e do Espírito, e eu tenho essa intimidade com Deus ao ponto de saber separar as coisas que não são de Deus das coisas de Deus? Nós temos que pensar nisso. Isso é muito sério. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ao ponto de nós observarmos as redes sociais, a televisão, todos os programas de televisão, onde estão confundindo a cabeça de muitas pessoas, onde você vê pessoas mundanas, pessoas do mundo, que não declaram o Senhor Jesus, e começam a cantar um hino, que é cantado nas igrejas, aquela pessoa é ovacionada, já é chamado de irmão, não é? A palavra de Deus diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para que possamos entrar no reino dos céus, nós temos que nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Precisamos voltar ao seio de quê? Do Senhor. Viver em comunhão com Ele. Isso depende de cada um de nós. Isso é individual, amados irmãos. Pai, mãe, precisamos instruir a nossa casa, os nossos filhos. Eu sei que não é fácil. Eu sou pai. Desde pequenininho que eu crio os meus. Mas eu tenho uma experiência que eu já contei para os irmãos aqui na igreja. Assim como eu tenho 2 filhas, tenho minha esposa ali. Mas eu presenciei alguém que nasceu de novo, na minha frente, que eu nunca tinha presenciado. Quando o meu próprio filho, diante de um pastor que foi visitá-lo nos seus últimos dias, ele declara para aquele pastor que ele queria aceitar Jesus, ele queria Jesus na vida dele. Observe bem a mudança que aconteceu na vida dele. Ele era um jovem, um adolescente, que gostava muito de jogos, e se você tirasse o joguinho dele, ele se transformava numa pessoa violenta. Eu acho que eu estou aqui falando também dos filhos de alguns de vocês. Porque todos aqueles que estão envolvidos em jogos se tornam pessoas violentas, desde crianças. Tomem cuidado com seus filhos. Mude a vida deles enquanto há tempo. Nesse dia, nesse acontecimento, amados irmãos, que ele recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, depois que o pastor saiu daquele quarto, ficou somente eu e ele. A coisa é tão real, tão verdadeira, que ele olha para mim e diz assim: pai, agora eu já tenho Jesus na minha vida, já aceitei, entreguei minha vida a Ele. Então eu tenho que abandonar tudo aquilo que não faz parte de Deus, que não agrada a Deus. E ele teve uma atitude de uma pessoa que nasceu de novo. Sabe o que ele fez? Ele pegou o celular dele, ele limpou todos os grupos que ele participava, de jogos que ele participava com pessoas do mundo inteiro. Ele limpou o celular dele.
E depois ele dormiu. Eu peguei o celular dele e fiquei olhando, vi aqui, todo mundo mandando mensagem: por que você saiu? Por que você saiu? Ele nasceu de novo. Aquele videogame que estava lá, que era para ele ficar o dia todinho no hospital, ele tinha que ter algo ali para ele se distrair, que não tinha nada. Além de lermos a Bíblia, ele assistia filmes e outras coisas. Ele disse: eu não quero mais saber daquilo ali, quero mais não. Ele abandonou tudo isso aí. Ele nasceu de novo. Hoje ele está na glória com o Senhor, porque ele nasceu de novo. Nasceu da água e do Espírito. As coisas aqui da terra, as coisas terrenas, não têm mais valor quando nós nascemos de novo. Nós não nos apegamos mais às coisas desse mundo. Fazemos como o apóstolo Paulo, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vou partir dessa terra, mas eu tenho que ter certeza para onde eu vou, porque eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu tenho que ter certeza no meu coração. Quando eu partir, fechar os meus olhos aqui nessa terra, o lugar aonde eu vou habitar, ao lado do meu Senhor e do meu Salvador. Amém? Segue mais adiante no texto da palavra de Deus. O que não é o novo nascimento? Vamos aprender um pouco o que não é o novo nascimento. Dentro da pessoa de Nicodemos, nós podemos tirar algumas lições para nós. Quem era o Nicodemos? Diz a palavra de Deus que ser bem-sucedido financeiramente não quer dizer que nasceu de novo. Observem o versículo, João 19, versículo 39. Ele vai dizer assim: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Nós temos nesse texto da palavra de Deus, nós podemos observar que ele era bem sucedido, tinha muitos bens. Quando Jesus fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, Jesus está declarando às pessoas que são apegadas às riquezas. Mas aquelas que usam a sua riqueza para abençoar. Observe bem que a vida do Senhor Jesus, ele não tinha condições financeiras aqui na terra. Mas existiam mulheres, olha o papel importante das mulheres, que eram bem de vidas, que apoiavam o ministério do Senhor Jesus. Então temos que usar nossos bens para quê? Para abençoar. Lembra que Jesus fala para nós? Aquele que tiver fome, temos que dar de quê? De comer. Sede, de beber. Quantas pessoas às vezes passam à nossa porta e pedem um prato de comida? Às vezes nós vemos a necessidade de alguém numa calçada sentado, passando fome, e você está com a despensa cheia, sobra, faz aquela panelada de comida durante o almoço e joga fora. Precisamos abençoar o nosso próximo, abençoar os nossos irmãos. Isso vem de dentro, pessoas que nasceram de novo, ela se importa com o seu próximo. Muitas vezes pessoas da nossa própria igreja passam necessidade, e às vezes nem lembramos, nem oramos por elas. Será que a irmãzinha, será que o irmãozinho já se alimentou hoje? Agora nós passamos pelo final de ano, Natal e ano, a mesa farta. Quantos comeram chester? Acabaram o chester de Codajás, que ninguém achou. Chester, colchão de porco laçado, churrascada. Quantas pessoas fizeram banquetes?
Mas quantas pessoas não tinham o que comer nesse dia? Muitas pessoas. Olha, lá em Curitiba, conheci uma ONG, uns irmãos que dia 23 e 24, eles faziam um banquete, faziam vários tipos de comidas. Eles iam para as ruas. Aí chegava naquela rua que tinha muitas pessoas, moradores de ruas, eles montavam aquelas mesas e serviam a mesa. Eles iam ceiar com aquelas pessoas. Coisa linda, né? Além de ceiar e levar o alimento àquelas pessoas, eles levavam a palavra de Deus. Pregavam o evangelho. Tem até um exemplo de um irmão na igreja lá, que é ex-morador de rua, hoje está firme na igreja. Como é importante nós levarmos a mensagem da palavra de Deus através de gestos, através da própria palavra de Deus, com atitudes, e falar para as pessoas sobre o reino de Deus, amém? A palavra de Deus também nos ensina que o novo nascimento não é ter um profundo conhecimento da Bíblia. Nós conhecemos muitas pessoas que se dizem conhecer muito a palavra de Deus, não é verdade? Não, o irmão conhece muito a palavra de Deus, os irmãos é firme na palavra de Deus. Mas aqui, nesse texto da palavra de Deus, o Senhor Jesus nos chama a atenção com relação a isso. Não é porque eu conheço muito a palavra de Deus que eu já nasci de novo. O pastor Raimundo Oliveira uma vez contou uma história de um pastor num congresso, um congresso de pastores. A pregação foi tão profunda naquele dia que um pastor levantou do banco e aceitou Jesus, porque ele viu a necessidade que ele tinha de nascer de novo. Às vezes nós estamos há anos dentro da igreja, conhecemos muito a palavra de Deus, mas ainda não houve uma mudança de dentro para fora na nossa vida, no nosso coração. E nós precisamos, amados irmãos, nascer de novo. Não é tempo na igreja, não é o conhecer da palavra de Deus que vai nos levar para o céu. Nós temos que conhecer, mas temos que nascer de novo. Nicodemos era um mestre, conhecedor da palavra de Deus. Jesus repreendeu ele e disse: você tem que nascer de novo. E ele diz para nós aqui nesta noite que nós temos que nascer de novo. Nascer de novo, quando nós nascemos de novo, nós temos atitudes diferentes. A nossa vida muda. Há duas semanas atrás, nós estivemos pregando ali na terceira igreja, e há anos, tinha um senhor que frequentava a igreja, família muito longe de Deus, vivia no meio da bebedeira. Há anos ouvindo a mensagem da palavra de Deus. E nesse dia ele entregou a vida dele a Cristo. Isso fez toda a diferença na casa dele, na vida dele. Nós estamos acompanhando ele, conversando com ele. A igreja está acompanhando ele. Quando as pessoas entregam a vida para Cristo, amados, não podemos esquecer de uma coisa: a pessoa precisa ser doutrinada. Eu lembro muito bem que eu levei um pastor para ver meu pai, e eu pregava muito para o meu pai a palavra de Deus, e eu não pregava na minha Bíblia, eu pregava na Bíblia católica dele. Eu nunca levava a Bíblia para conversar com ele. Se eu quero conversar com o Senhor na sua Bíblia, eu vou lhe mostrar na sua Bíblia o que é salvação, o que é o reino de Deus. E meu pai, ele entregou a vida dele a Cristo. Levei vários pastores, missionários para conversar com ele. Ele era um homem duro, que ele expulsava pastor de lá, ele expulsava. Quem falasse dos santos dele, ele expulsava. Ele não queria ninguém lá falando mal dos santos dele, porque o santo fazia milagre. Então não era fácil não. Aí teve um dia que eu
Virei para o meu pai e disse: o senhor sabia que o senhor está errado? Olha quem quer apanhar do pai, né? Mas o papai estava com 95 anos. E eu disse: eu vou lhe provar na sua Bíblia que o senhor está errado. E começamos a ler a Bíblia dele, começamos a discutir, ele foi concordando comigo. O quarto dele era cheio de imagens, foto de tudo quanto é tipo de santo. No outro dia, quando eu fui visitar meu pai, foi eu e minha esposa lá, cheguei lá, ele tirou tudinho. Eu não mandei ele tirar. Não mandei. Apenas mostrei na palavra de Deus o que era a verdade. E ele, por si só, tirou tudo aquilo da casa dele. Não quis mais colocar aquilo ali. Aí faz toda a diferença. Amados irmãos, conhecer a palavra de Deus, nós conhecemos, mas precisamos ir mais profundo na palavra. Como o Senhor Jesus nos ensina, precisamos nascer de novo. Jesus repreende a Nicodemos quando ele diz: és tu mestre em Israel e não compreende estas coisas? Olha o entendimento. Conhecedor da palavra, conhecia as Escrituras, mas não entendia que ele precisava nascer de novo. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio para cumprir o que tinha sido prometido no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento da promessa de Deus. Então, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Amém? Vamos passar mais adiante. João 3, versículo 31. Vamos ver o que ele diz para nós aí, esse versículo. Quem vem das alturas certamente está de cima, acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Esse texto ele vem nos ensinar que para nascermos de novo, nascermos da água e do Espírito, é nascer de cima, é nascer de Deus, é nascer do alto, quer dizer, não aqui na terra, nascer espiritualmente. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós começamos a entender as Escrituras, porque a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor, passa a habitar em nós o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, o nosso entendimento começa a se abrir para o entendimento da palavra de Deus. Sabe por que eu sei isso? Eu já tive uma experiência com uma irmã minha, que já leu a Bíblia várias vezes. Estou marcando com ela um dia para a gente discutir Bíblia, nós dois. Mas não muda. Sabe por que não muda? Porque lê e não entende. Sabe por que não entende? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Porque ainda não entregou a vida a Cristo. A partir do momento que ela entregar a vida a Cristo, o seu entendimento vai se abrir. Nós vamos começar a entender o que é o pecado, o que é inimizade contra Deus, o que é nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, a palavra de Deus vem nos ensinar que nós somos lavados. Toda aquela sujeira do pecado que nós cometemos, nós somos o quê? Lavados. Jesus, ele perdoa, ele nos limpa. Interessante, né, nós analisarmos a palavra de Deus, amados, quando as pessoas eram pegas em pecado, os próprios líderes, os fariseus, pegavam as pessoas, levavam para Jesus. Olha aqui, foi pego em adultério, foi pego pecando, o que a gente faz com ela? Com ele? Vamos apedrejar. Aí Jesus fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Aí todo mundo diz assim: olha aí, está vendo? Não pode olhar para a vida do irmão
para o pecado do irmão. Quem que não tem pecado? Há muitas pessoas que falam assim, mas há algo tremendo que Jesus nos ensina. Sabe o que Jesus fala para essas pessoas? Vai. Mas antes ele diz assim, cadê os teus acusadores? Não sei, Senhor. Vai e não peques mais. Está vendo? Amados irmãos, às vezes a gente não quer chamar a atenção do irmão, da irmã, achando que nós estamos ajudando, mas nós estamos prejudicando. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que nos ajudar uns aos outros. Se nós estamos vendo que o irmão está indo para o abismo, vamos lá, igreja, vamos lá buscar esse nosso irmão, essa nossa irmã e trazer para cá. Vamos fazer uma campanha de oração, vamos orar pela família do irmão que está enfrentando dificuldade, vamos orar para aquele irmão, para aquele jovem. Não vamos crucificá-los. Vamos chamar, vamos orar. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ir em busca dessas pessoas. Quanto tempo tem pessoas que estão muito tempo longe da igreja? O que está fazendo aquele irmão, aquela irmã? Cadê ele, cadê ela? Vamos atrás. Tinha um pastor na nossa igreja que eu não podia faltar um culto, lá em casa a gente não podia faltar culto. E às vezes eu estava trabalhando, quando dava de manhã cedo o pastor ligava, alô meu irmão, está tudo bem? Está sim, pastor, não lhe vi na igreja. Olha o cuidado que ele tinha com as suas ovelhas. Isso é muito importante. É muita gente para o pastor cuidar, é muita gente. Mas tem os diáconos, tem os líderes, tem os irmãos mais experientes. Eu vou fazer uma visita ao meu irmão. Eu achei tão lindo vocês fazendo, acho que foi ano passado, ano atrasado, que vocês iam, cada um ia fazer uma visita no irmão, e lá compartilhava da palavra de Deus, e tinha sempre aquele churrasco, lembra? Eu lembro que uma vez que eu preguei aqui, eu estava fazendo sorteio aí, quem ia comer na casa de quem aí. Isso é bom, isso é muito bom, gente. Isso une a igreja. Os que são de Cristo, a gente já tem fama, né? Os crentes têm fama de comilão, né? Come muito. Onde tem crente reunido tem comida, ou não? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas é uma alegria nós estarmos sempre juntos e ali agradecendo a Deus, orando pela família do irmão, orando para que Deus esteja abençoando a cada dia o alimento. Versículo 8 de João 3 diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Diz assim a palavra de Deus: assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse texto vem nos ensinar que quando nós nascemos no Espírito, nós nascemos de novo, nós não temos mais o controle da nossa vida. Nós passamos esse controle para Deus, para o Senhor Jesus. Então a nossa vida é controlada por Ele. Mas como é que eu vou saber o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para mim? Através da sua palavra. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, de pessoas de famílias, de pessoas que desobedeceram a Deus, de pessoas que abandonaram a Deus e se deram mal. Mas temos exemplos também de pessoas que foram abençoadas porque levou o Senhor Jesus para dentro da sua casa. Lembra daquela pergunta? Que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem foi que falou isso? Quem recebeu essa palavra? Carcereiro. O que o carcereiro fez? Levou os homens de Deus para onde? Para a sua casa. E lá ele pregou a palavra de Deus para quem? Para todos. E diz a palavra de Deus que todos foram batizados. Todos receberam. Há uma importância muito grande para nós, amados irmãos, levarmos a sério o reino de Deus. Porque se nós não levarmos a sério o reino de Deus, há consequências.
Vamos ver lá para encerrarmos. O que vai dizer João 3? Ainda 3. Vamos ver lá o versículo 16, 17 e 18. Esse aí os irmãos já conhecem. Pelo menos o 16 todo mundo conhece, que é bem citado nas igrejas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem conhecido, né? Deus amou tanto ao mundo, que deu o seu único Filho. Aí tem aí, ele deu para morrer em nosso lugar. Mas ele diz assim, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Nós temos que crer no Senhor Jesus, mas crer de verdade, não só da boca para fora. Crer, acreditar, entregar a vida, trazer Jesus para dentro da sua casa. Jesus, faz uma limpeza na minha casa, no meu coração, na minha vida. Aquilo que não te agrada, Deus, tira. Lá em 1 João, capítulo 5, vai nos dizer que a luz não se mistura com as trevas. Como é que eu convido Jesus para morar no meu coração, na minha casa, se há trevas na minha casa? E eu não quero tirar aquelas trevas da minha casa, do meu coração. As trevas que habitam no meu coração são os pecados ocultos, os maus desejos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós vemos que não faz parte mais da nossa vida, porque nós pertencemos a Cristo. Nós temos que ter o cuidado com isso. Onde há trevas, quando a luz chega, as trevas vão embora. É igual essa lâmpada aqui. Se você apagar essa luz aqui, as trevas tomam conta. Mas se você ligar a luz, cadê as trevas? Foi embora. É onde habita Jesus, não habita trevas, não habita o pecado. Versículo mais adiante, versículo 17, ele vem dizer o quê? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aí vem a parte de rejeição. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amados irmãos, estão criando igrejas hoje para agradar as pessoas. Existem igrejas em grandes cidades, metrópoles, onde se usa a palavra de Deus, se usa os mesmos louvores que nós cantamos aqui, que você se engana. Aí você vê lá na frente o pastor casado com outro pastor, a pastora casada com outra pastora. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque a palavra de Deus, ela condena. É por isso que Deus nos diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. Só aqueles que nasceram de novo. E o que a Bíblia nos orienta com relação a isso? Deus criou macho e fêmea, o homem e a mulher, e mandou procriar. Então, ali Deus criou a família. Deus criou a família. Então, isso que o mundo tem colocado e tem sufocado a igreja com ideias, são muitas ideias em cima da igreja, que nós não podemos julgar o nosso irmão, mas não somos nós que julgamos, é a palavra de Deus que é pregada, que é anunciada. Se está escrito na palavra de Deus, quem sou eu para dizer que aquilo é mentira? Já existe igrejas que estão mudando a palavra de Deus. Tome cuidado quando você for comprar a sua Bíblia.
eles estão mudando muitas coisas da palavra de Deus. Mas há uma condenação para essas pessoas que mudam a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, é bem claro quando Jesus declara o que acontecerá com essas pessoas. Observe bem o versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O crer no Senhor Jesus faz toda a diferença. Precisamos crer. Eu não sei como é que está a tua casa hoje, não sei. Todos nós temos problemas, sim. É normal, né? Que são várias cabeças que pensam diferente dentro de uma casa. Mas nunca pode faltar dentro da sua casa, mesmo diante de diferença que nós temos, de várias cabeças, o homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro, os filhos pensam de outro jeito, os filhos sempre dizem: pai, o seu tempo já passou, agora é a minha vez, tá? Acha que sabe tudo, conhece tudo, mas os pais já passaram por vários problemas aí, e várias derrotas na vida também, mas Jesus, Ele vem e nos restaura. Queremos ser bem-sucedidos, queremos que nossos filhos sejam bem-sucedidos, temos que nascer de novo, viver uma vida diferente, onde as pessoas olhem para nós e veem em nós uma nova criatura, vê em nós servos do Senhor. Lá vai um homem de Deus, lá vai um servo do Senhor, lá vai uma serva do Senhor. É difícil você ouvir uma palavra dessa, as pessoas apontarem na rua e dizer: essa daí é do Senhor Jesus. Ela só traz palavra para nós, essa mulher do Senhor. Ela nos aconselha, nos orienta. Irmãos, está difícil encontrar conselheiras, está difícil de encontrar conselheiros que aconselhem dentro da palavra de Deus. Precisamos crescer como igreja, precisamos crescer como servo do Senhor e nos tornarmos bons conselheiros. Você que já tem a minha idade, já passou dos 50, nós temos que ensinar os mais novos, as senhoras que passaram dos 50, as que estão já nos 40, ensina as novinhas a temer ao Senhor, ao caminho do Senhor. Precisamos ensinar. A palavra de Deus nos ensina, nos orienta a respeito disso. O novo nascimento é isso, nova criatura, casa reestruturada, casa nova, vida nova. Nós estamos iniciando o ano de 2025, tivemos o ano de 2024, muitas pessoas passaram por muitos problemas, muitas perdas, muitas tribulações, mas há um ano que está se iniciando. A cada ano que se inicia, Deus nos dá a oportunidade de começarmos de novo, de recomeçarmos a nossa vida. Precisamos recomeçar junto com o ano, mas não só fazer promessa, dizer assim: Senhor, a partir desse ano eu quero viver para Ti, eu quero consagrar a minha casa a Ti, a minha vida a Ti, o meu tempo a Ti, a minha mente a Ti. Senhor, eu quero sair da janela desse mundo que tem me afastado de Ti, e a partir de hoje, Senhor, eu quero caminhar contigo todos os dias, todos os momentos. Ajuda-me a enxergar as coisas que não são Teu e me desviar delas. Precisamos ter a mente aberta para isso. Não aceitar tudo aquilo que o mundo impõe para nós. Mas o que nos importa? Obedecer a Deus ou ao mundo? Obedecer a Deus. Quando os discípulos do Senhor entenderam isso, eles morreram em prol do Evangelho. Mas a partir do momento que quando Jesus estava com eles ainda, eles eram covardes, eles negaram o Senhor Jesus, eles abandonaram o autor da vida.
O próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Negou o Senhor Jesus. Mas depois ele caiu em si e reconheceu que ele estava errado. Ele começou a mudar a vida dele e ele morreu em prol do Evangelho. Amados irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus é algo muito sério. Nascer de novo é algo muito sério. Não é brincadeira. Eu morro, mas eu não nego o Senhor Jesus. Porque se eu negar, eu não vou entrar no lar celestial. Mas se eu persistir até o final, eu estarei para sempre com o Senhor Jesus, na glória, na Nova Jerusalém. Amém? Vamos ficar de pé? Queria cantar um louvor com os irmãos. Queria que você prestasse atenção nesse louvor. Só para esticar a perna, depois nós vamos orar, tá bom? Então, 5 minutinhos. Pensava que eu era muito grande. Não estou tão grande. Amém? Mete o violão. Está saindo o violão aí não, né? Coloca e vigia e ora. Olha esse louvor, amados irmãos, é um louvor da nossa composição, mais um. Nós cantamos a última vez com vocês aqui, Só em Ti, Jesus, lembram? Esse aí é vigia e ora. Presta atenção na mensagem dessa letra, desse louvor. Você vai ligar o violão? Pode colocar a letra. Diz assim, ó. Então, irmão, vigia e ora, porque está chegando a hora. Jesus Cristo está voltando. Ele vem para nos levar, para com Ele morar. Então, irmão, vigia e ora, porque está chegando a hora. Jesus Cristo está voltando. Ele vem para nos levar, para com Ele morar. No grande dia do Senhor, no grande dia do Senhor, todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todos juntos. Então, irmão, vigia e ora, porque está chegando a hora. Jesus Cristo está voltando. Ele vem para nos levar, para com Ele morar. Então, irmão, vigia e ora, porque está chegando a hora. Jesus Cristo está voltando. Ele vem para nos levar,
para com ele morar. Agora preste atenção no que diz a letra. Os mortos ouvirão a sua voz e dos túmulos sairão, e todos nós seremos julgados e receberemos a sentença. Vigia e ora. Então, irmão, porque está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, Ele vem para nos levar, para com Ele morar. Então, irmão, vigia e ora, porque está chegando a hora, Jesus Cristo está voltando, Ele vem para nos levar, para com Ele morar. Jesus Cristo está voltando, Ele vem para nos levar, para com Ele morar. Amém? Feche seus olhos. Eu quero perguntar para você que está aqui nesta noite. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei qual é a tua esperança. Eu não sei se você já nasceu de novo. Mas nessa noite você tem a oportunidade de declarar que crê no Senhor Jesus e quer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero perguntar para você que está aqui nesta noite. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo e quer, a partir de hoje, receber Ele como Senhor e Salvador, quero perguntar para você que está aqui nesta noite, quero que você levante sua mão. Você quer aceitar esse Jesus? Você quer nascer de novo? Há alguém que quer receber esse Senhor? A segunda pergunta que eu vou fazer para os irmãos, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, que um dia estiveram servindo ao Senhor, mas por algo que aconteceu, se desviou, ficou muito na janela, se desviou dos caminhos do Senhor e quer retornar para Ele. Há alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Quero que você levante sua mão e diga assim: eu quero me reconciliar com Jesus. Alguém? Não há? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que foi ministrada nesta noite, Deus, que ela venha frutificar no coração de cada um de nós, Deus. Te agradecemos por esta oportunidade, Deus, e te agradecemos também pela vida eterna em Cristo Jesus, e as pessoas que não te aceitaram, que o Senhor dê a oportunidade a elas de te aceitar ainda como Senhor e Salvador. Abençoe esta igreja, abençoe o pastor Sidney, toda a liderança dessa igreja, cada irmão que entrou aqui nesta noite, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmão.